Bom dia, pessoal. Hoje nós teremos mais uma aula, né? E hoje nós vamos falar sobre as massas de ar, sobre maritimidade, continentalidade, certo? E as correntes marítimas. Bom, e o que são massas de ar? Bom, massas de ar são grandes volumes de ar com temperatura, pressão e umidade. Pressão, que é essa pressão, o peso do ar, que varia conforme a altitude. Já a umidade é a quantidade de vapor de água formando nuvens e precipitações. E essas massas de ar, elas podem ser o que? Elas podem ser oceânicas, que são as úmidas, continentais, que são secas, tropicais e equatoriais, que são quentes, e as polares, que são frias. Então, de acordo com a sua origem, as massas de ar elas podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas. Assim, aquelas que se formam nas zonas tropicais, elas são quentes, e as que se formam nas zonas polares, elas são mais frias. Então, são exceção as massas de ar originadas sobre áreas equatoriais, que no caso a floresta amazônica, elas são úmidas devido à presença de umidade liberada pela vegetação existente na floresta. A chegada de uma massa de ar ela pode trazer então mudanças rápidas no tempo atmosférico. Eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Um município que esteja sob a influência de uma massa de ar tropical continental, por exemplo, ela apresentará temperaturas elevadas e poucas chuvas. Então, no entanto, com a chegada de uma massa de ar polar, o tempo desse município ele apresentará quedas de temperaturas, não é isso? Devido às mudanças aí atmosféricas. E a maritimidade? O que é? Onde ela ocorre? Bom, a maritimidade ela ocorre nas áreas próximas aos oceanos e mares. Sim, lembrando aqui também para vocês, antes de entrar em maritimidade, que as massas de ar, elas também podem ser, no Brasil, elas podem ser a equatorial atlântica, a continental, equatorial continental, tropical continental, tropical atlântica e polar atlântica. Ou seja, essa equatorial continental, ela pode ser quente e úmida, e elas também ocorrem onde elas possuem muitos rios, ou seja, faz com que essa localidade ela seja mais úmida devido à ocorrência dos rios. E essas também, a equatorial atlântica, ela ocorre no litoral do Nordeste, que ela pode ser quente e úmida. E a tropical continental, elas atuam na região Porção Sul, das regiões Centro-Oeste e Sudeste, e na região Sul do Brasil. E ela também é quente e seca. Já a equatorial continental e a equatorial atlântica, ela é quente e úmida. E a tropical atlântica, ela atua no litoral das regiões Nordeste, Sudeste e Sul, onde ela também é quente e úmida. Já na polar atlântica, que é fria e seca, elas ocorrem durante ali também nas regiões Sul e Sudeste. Sim, entrando agora para a maritimidade. Bom, o efeito da maritimidade, ela ocorre nas áreas mais próximas aos oceanos e mares. Ou seja, isso ocorre porque o calor desenvolvido pelas águas durante o dia ele é liberado bruscamente ao longo da noite. Ele é liberado à noite. E esse processo ele faz com que as regiões litorâneas elas não apresentem grandes mudanças na temperatura entre o dia e a noite. Já a continentalidade ela é ao contrário da maritimidade. Ou seja, o efeito da continentalidade ela ocorre ao contrário o efeito. Isso porque, diferente dos oceanos e mares, eles tendem a liberar ao longo da noite o calor acumulado durante o dia.
Ou seja, isso faz com que nas áreas continentais mais distantes do litoral ocorra rápido aquecimento durante o dia e o resfriamento brusco à noite, certo? Esqueci de colocar aqui também correntes marítimas. As correntes marítimas. Bom, as correntes marítimas, elas influenciam a temperatura e a umidade dos ventos atmosféricos que circulam sobre o oceano. E as correntes quentes, por exemplo, elas tendem a tornar o ar atmosférico mais úmido e mais quente. Já as correntes frias, elas ocorrem ao contrário. Elas deixam o ar mais frio e mais seco. E essas correntes quentes, essas correntes que acontecem, né? Elas acontecem aqui na região, as correntes quentes, elas ocorrem na região do Nordeste. Já essas correntes marítimas frias, elas acontecem mais para o lado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que as correntes lá, as massas de ar são frias. Já para a região Nordeste, elas vão ser quentes, que no caso é equatorial, Atlântica, a massagem de ar que acontece aqui, certo, gente? Então, hoje nós fizemos, a nossa aula foi falando sobre as massas de ar, a maritimidade, continentalidade e as correntes marítimas, certo? Então, desde já agradeço e até a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do conteúdo que eu queria passar aqui para vocês, certo? Até a próxima aula.